gastes tudo. Depende. Depende sempre das necessidades pontuais. Recentemente o Banco Espírito Santo fez um estudo sobre a poupança entre crianças dos 6 aos 13 anos e os resultados deste estudo, deste inquérito, são bastante curiosos. 60% das crianças inquiridas consideraram que este dinheiro serve para poupar, 16% gastam no almoço e 7%, apenas 7% gastam em doces e gelados nas crianças entre os 6 e os 13 anos. É um estudo, é preciso que sejamos suficientemente honestos quando respondemos a estas perguntas. Sandra, muito obrigado por aqui estar connosco, para nos ajudar a dar mais algumas dicas de poupança, desta vez começando pelos mais novos. Exatamente. Se calhar é um ótimo princípio. A regra principal, tanto para adultos como para crianças, é que efetivamente o princípio é nunca gastar mais com aquilo que se recebe. Partindo desse princípio, tudo está bem. Se gastar o mesmo que se recebe, menos mal. Se conseguir poupar, ótimo. Mas as crianças ainda não têm linha de crédito, pelo menos que se saiba, não? Pois, ainda não. Ainda não. Mas existem efetivamente alguns cartões não são de crédito, são de débito, em que os pais podem carregá-los para que as crianças o possam utilizar. Eu trouxe hoje um porquinho, ou dois tipos de porquinhos, de milheiros. Um visível e outro não. Este incentiva, de certa forma, a ver a poupança a crescer. E trouxe também algumas ideias daquilo que os pais devem fazer e aquilo que nunca devem fazer. Vamos lá. Podemos seguir aqui pelo quadro. Sabe que a lógica deste milheiro também é a lógica do meio cheio ou meio vazio. Depende da ótica, não é? Ótica, depende exatamente. da forma como olhamos para ele. E para quem não tem milheiro, em vez de estar a gastar dinheiro a comprar um milheiro, aproveita. Pode reciclar aquilo que tem. A segunda regra... O que se deve fazer, não é? O que se deve fazer, a segunda regra é o jovem, para que possa ter uma mesada ou semanada, tem de saber somar e subtrair. Em relação a ser semanada ou mesada, existe muito esta questão. Se as crianças forem muito jovens, deverá ser semanada, porque eles não têm bem a noção do tempo. E isso permite que eles consigam gerir melhor. A segunda regra é... Nos países anglo-saxónicos recebe-se à semana, não é? Sim, exatamente. Não se E isto, no fundo, mês. a mesada ou a semanada é uma preparação para o futuro, porque no futuro, como adultos, vão receber um ordenado e vão passar a ter que gerir esse mesmo ordenado. E assim começam a ter a relação com o dinheiro muito mais cedo. Também dizem que é mais fácil depois para que as pessoas possam gerir o seu dinheiro recebendo à semana do que recebendo ao mês, porque a quantidade que se recebe ao mês é maior e a quantidade que se recebe à semana é menor. Certo. Logo, a possibilidade de nós termos a melhor noção dos nossos gastos também fica mais facilitada. É o que eles dizem. Mas no meu ponto de vista, eu acho que deve começar por uma semanada e depois passar a ser uma mesada, porque no futuro o ordenado vai ser ao mês e não à semana. E depois não vão conseguir, vão gerir o ordenado de um mês numa semana, que é o que acontece muitas vezes, infelizmente. Depois, determinar um dia exato para a entrega da mesada. Tal e qual como um ordenado. Ou a semanada, para que a criança saiba que naquele dia vai passar a receber o valor e é sempre o mesmo valor no mesmo dia. Depois, deverá haver um cálculo feito com base na soma dos gastos. O que é isto? Os pais, quando vão atribuir o valor, vão dizer é 30 euros, é 50 euros, mas têm que determinar em que é que a criança vai gastar esse valor. E então, imaginemos que vai basear, que é um outro item aqui, que é... deve explicitar o que fica coberto. Estes estão, de certa forma, relacionados. Ou seja, se disser até fazer um orçamento, exatamente, não é? Das o orçamento. despesas. Se vai ser para transportes, se vai ser para as saídas à noite, se vai ser para ir ao cinema, tem que explicitar o que é que vai ser. Então deve calcular esse valor e também não deve dar o valor certo. Se isto der 30 euros, deve dar tipo 35 ou 40, para quê? Para incentivar... Não estimula a poupança. Exatamente. E para que, de certa forma, a criança sinta que consegue gerir o seu valor. Porque senão, se não conseguir poupar, vai achar que ele é que não sabe gerir. E não, é porque o valor não foi calculado dessa forma. Então, se a criança também pedir um aumento, devem analisar em conjunto o porquê desse aumento. Não é? Porque estar a dar um aumento só por si só não tem razão. Depois... E os pais também não se deixarem enganar com o argumento é para poupar, não é? Sim. Deve ser só para poupar. É importante que
a criança, naquele primeiro item do jovem deve saber somar e subtrair, deve colocar junto do seu porquinho uma lista onde coloca as entradas e as saídas, para os pais poderem também fazer esse acompanhamento. Claro, para saber não só para a onde própria sai o criança, dinheiro. mas também o acompanhamento dos pais. Depois, os pais devem orientar as compras sem interferir nas decisões. Isto é, quando a criança diz que pretende comprar um determinado brinquedo, um jogo, ou o que seja, os pais devem dizer tudo bem, se deves fazer isso ou deves poupar até conseguires ter o valor para comprar, mas não devem interferir imediatamente na decisão, porque senão não a criança... devem dizer que não, podem dar a sua opinião. Exatamente, dar a opinião. Também de algum modo estão a coagir. Sim, mas devem pelo menos mostrar que estão alerta, estão a orientar e não que estão a decidir por eles. As crianças sentirem que no fundo estão a decidir, embora estejam a ser influenciadas, mas pronto. Depois, devem sempre incentivar a poupança criando objetivos. Ou seja, quando se faz um porquinho, deve-se criar um objetivo, está-se a poupar para alguma coisa. É para as férias, é para um jogo, é para... Seja para o que for. Para o que for, claro. Sentir que o valor que vai poupar é para um determinado objetivo. Depois, os erros mais comuns. E é importante que os pais se eduquem para poderem educar. Dar dinheiro extra porque o jovem gastou mais do que o acordado. Ou seja, devem verificar porque é que não conseguiu gerir e se geriu mal porque gastou noutras coisas que não estavam previstas, não devem dar dinheiro extra. Pelo contrário, devem... Portanto, não há orçamentos retificativos. Exatamente. Não devem fazê-lo porque quando chegarem a adultos também não vão receber o ordenado adiantado porque não souberam gerir. Claro. Não é? Depois... Dar dinheiro extra para compensar a ausência dos educantes. Tem acontecido com frequência, os pais cada vez mais estão mais ausentes, ou estão menos presentes com as crianças, e então muitas vezes para compensar essa ausência... Dá-se mais dinheiro. Ou dão mais dinheiro ou dão brinquedos, que no fundo vai dar para um pouco compensar. Mesmo. Exatamente. Depois, dar dinheiro extra pela execução de tarefas domésticas. Acontece muitas vezes, e mais nos rapazes, digo eu... para fazer a cama, não é? Para fazer a cama, a mãe dá um euro, ou o que seja, e depois vai haver sempre esta relação. As tarefas domésticas não são remuneradas, Exatamente. São uma obrigação da família. São uma obrigação e têm que ser feitas em conjunto, senão depois vai haver sempre esta relação, cama, dinheiro, e não pode ser. Depois, comprar o brinquedo com dinheiro não oriundo da poupança. Eu verifico cada vez mais que as crianças estão habituadas a ir a um supermercado e quererem as coisas e os pais acabarem por ceder. E é importante que as crianças façam a tal poupança e que saibam que aquele dinheiro será então para comprar o brinquedo. Nem que passem pela vergonha de uma birra, não é? Exatamente, que é o que vem aqui. Que é o que está a comprar o brinquedo para não passar por situações embaraçosas. Também acontece muito. Os pais, por vezes... não aguentam a pressão, não é? Não querem estar numa situação desagradável e então acabam por ceder e a criança também faz depois esta associação de... Claro, e faz chantagem com os pais. Em qualquer ocasião em que queira algum objeto, algum brinquedo, acaba sempre por fazer uma birra que os pais depois acabam depois por ceder. Muito obrigado, Sandra. Demos estes conselhos sobre as mesadas. Algumas informações adicionais, já sabe que pode... através do nosso endereço eletrónico, colocar questões à Sandra Soares. Nós vamos prosseguir a praça com mais música.